Em Gênesis, nós lemos que a primeira coisa que Deus fez ali praticamente foi separar a luz das trevas, né? E interessante isso porque nós vemos no segundo livro de Crônicas, no capítulo 6 e o verso 1, o rei Salomão diz que Deus habitaria nas trevas. Então, nós temos aí claramente, honestamente falando, uma contradição. Não é? Pode ser apenas nesses dois versos nós vemos uma contradição. Nós vamos falar, não é a contradição. Nesses dois versos há uma contradição. Se você pegar todos os versos da Bíblia que falam sobre esse assunto, aí sim você vai ter esclarecimento. Então, nós vemos que os ateus, para atacar a Bíblia, eles fazem isso muitas vezes. Eles pegam um texto, um só, às vezes um só, e falam, tá vendo aqui? Olha, isso aqui é impossível. Não? Então ele rejeita de ver o restante, ele rejeita o contexto, né? Entre outras coisas, porque ele faz isso para defender a sua causa, né? Ele tem uma causa, ele é militante de uma causa, ele quer, não está buscando a verdade, ele está buscando o ataque. E eu poderia fazer um vídeo aqui bem longo sobre o assunto, seria mais esclarecedor até, mas eu vou fazer vídeos pequenos, curtos sobre o assunto, e assim nós vamos entendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre a verdade, sem omitir nada, sem jogar baixo. Então, o texto que eu queria usar hoje, muitos cristãos, muitos teólogos usam de uma forma errada. E então eu estou dizendo aqui que eu sei a verdade. Não, eu aprendi errado também. Graças a Deus, conheci pessoas mais sábias que eu, que me ensinaram a verdade e eu aceitei. Eu rejeitei o que eu acreditava antes e falei, isso sim faz muito mais sentido. E eu estou dando aqui a oportunidade para muitos que estão me vendo agora, não vou falar todos, porque eu creio que algumas pessoas que estão me assistindo já acreditam como eu acredito, e eu quero que vocês tenham a oportunidade de ver o que a palavra de Deus realmente diz, né? Então, eu separei apenas dois debates aqui, vamos dizer assim, dois jogos, né? Então, o primeiro texto é Romanos capítulo 7 e o verso 15. Nós vemos Romanos 7 sendo aplicado de uma maneira muito carnal, de uma maneira não justa. O Romanos 7 ele é apresentado separado do Romanos 6 e de Romanos 8. Acho que ele é um capítulo sozinho ali, eu quero dizer assim, de um outro livro, parece que é uma coisa assim, isso aqui isso é o que manda, né? Então, Romanos 6, ele está subordinado ao 7 e Romanos 8 também, né? Então, porque se você ler com oração e com cuidado, não precisa ter um estudo enorme, não, é fácil. Você lê Romanos 7, especialmente, e depois ler Romanos 8, você vai entender que existe um contraste enorme. Tá? Então, em Romanos 7,15, Paulo diz assim, porque quando eu quero fazer o bem, eu vejo que o mal existe em mim e eu faço o mal. Eu quero fazer o certo, mas eu acabo fazendo o errado. Uma vez que eu preguei esse assunto numa igreja, e tinha um casal na minha frente, e eu perguntei para a moça, eles eram casados, tá? E eu perguntei para ela, se teu marido chegasse e te traísse por várias vezes, e ele dissesse, o querer amar você, minha esposa, está em mim, mas o fazer não está, eu não consigo.
Eu não quero te trair, mas eu acabo te traindo. Porque eu sei que o certo é não trair, mas a traição está em mim. Será que essa esposa ia ficar com ele? Eu perguntei para a moça, você continuaria com seu marido? Ela falou que não. Então, nós apresentamos esse texto para Cristo e para as pessoas que nos conhecem, dizendo como se fosse um relacionamento natural e perfeito, dizendo assim, não, nós sabemos o que é correto, mas nós somos pecadores, então nós fazemos o errado sempre. E parece uma humildade, né? Mas a Bíblia não para por aí. O homem de Romanos 7 é um homem, está representando ali um homem que ainda não se encontrou com Cristo. Tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. E o outro texto que eu vou ler, também de Romanos 7, antes eu gostaria de concluir aqui, né? Romanos 7,15, ele está em contradição com Filipenses 4,13, onde Paulo diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, num texto ali, Paulo fracassado. No outro, Paulo vitorioso. Lembra que no último sermão, no último vídeo que eu fiz, eu falei assim, nós temos um coração enganoso, estava lá na Bíblia, nós lemos. E aí Deus fala, mas eu vou te dar um novo coração. Aí esse novo coração também é enganoso? Não, né? Agora tem gente que diz que esse novo coração vai ser entregue quando Jesus voltar. E isso é uma mentira satânica para destruir a pessoa. Deus nos dá um novo coração nesta vida. Se nós, claro, quisermos, se nós colaborarmos com essa transação, vamos dizer assim, senão também não acontece absolutamente nada. E o outro texto de Romanos 7, é o verso 17. Paulo diz assim, o pecado habita em mim. Romanos 7, 17. Esse é outro texto apresentado por muitos teólogos e pregadores como parece que é um sinal de humildade. O pecado habita em mim. Então, eu não consigo mesmo obedecer a Deus. Não adianta, não tem como, né? E eu até brinco, né, que brinco entre aspas, né, meio cutucando, porque eu falo, é engraçado, né, quando é para devolver o dízimo para a igreja, aí Deus nos dá o poder, uma beleza, né? Nunca é usado esse texto dizendo assim, o anterior, por exemplo, fala assim, o querer dar o dízimo para a igreja está em mim, mas o conseguir, eu não consigo. Não. Deus dá poder, você consegue devolver o dízimo, certinho. Esse pecado aí você não vai ter, os outros você pode ter. É uma contradição enorme, mas aqui então, Paulo diz assim, o pecado habita em mim. E aí, em Gálatas 2,20, ele diz assim, Cristo habita em mim. Eu morri, ele fala. Porque eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, não é uma contradição? Ou o pecado e Cristo habitam dentro de nós em perfeita harmonia? Estamos, como dizem, num triângulo amoroso? Eu, o pecado e Cristo. Estamos num triângulo amoroso? Os dois habitam em mim? Então, o pecado e Cristo. E uma hora o pecado vence, outra hora Cristo vence. E está tudo bem? Uma mulher que pertence a dois homens, ela está agradando os dois? Quem que nós estamos agradando? O pecado ou Cristo? Quem é que está dominando a nossa vida? Se os dois habitam dentro de nós, quem é que nós estamos agradando? É possível esse triângulo amoroso? Eu, Cristo e o pecado? E está tudo bem? Ou nós só estamos lidando com palavras e não queremos cura? Romanos 7, e no verso 24, ele fala, miserável homem que eu sou. O homem que está em Cristo, ele não é mais miserável. Ele diz assim, quem me livrará? O homem que está em Cristo já está liberto. Se o Romanos 7, o homem está clamando
para ser liberto. A pessoa que está em Cristo já está liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E depois Jesus, no mesmo capítulo, diz assim, eu sou a verdade. Né? João, você pode ver lá, João 8,32, João 8,36, eu sou a verdade, eu liberto. É isso que Jesus falou. Outra coisa, Paulo, na verdade, em Romanos 7, apesar de usar a primeira pessoa do singular, ele fala ele está ali representando todo o ser humano. Ele não está falando dele especialmente. Na hora que ele escreveu aquilo, ele está se referindo a um Paulo do passado. Ele já não estava vivendo aquilo mais. Ele estava mostrando a condição humana. Ele não ia escrever a Bíblia ali só para falar dele. É só ele que tem esse problema? Não. Ele está falando que essa pessoa, ela está ainda em conflito, ela ainda não está convertida, ela ainda não soube como obter o poder de Deus. Então, preste bem atenção. Em Romanos 7:25, que é o verso seguinte, o homem encontra a solução, está em Cristo, e aí ele entra em Romanos 8 como um homem livre. Leiam com cuidado Romanos 8, o pastor John Piper, da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, um homem que eu respeito muito, as coisas que ele fala, porque vejo muito sentido na Bíblia, ele diz assim, Romanos 8 é o maior capítulo da Bíblia, ele fala. E eu dificilmente discordo dele. Eu gosto de muitos capítulos da Bíblia, mas Romanos 8 mesmo, para quem quer viver com Deus, quem quer viver nos caminhos de Deus, Romanos 8 é pesadão, entendeu? Tem um peso enorme. Ali o homem está livre, ali o homem está sujeito ao Espírito Santo, ali o homem foi transformado pelo Espírito Santo. E se você ler com carinho, né, e com amor, aí você vai decidir. Você quer ser o homem de Romanos, capítulo 7, um homem derrotado, toda hora derrotado, ele não quer fazer e faz, né? Parece uma prostituta, ou parece um caloteiro, né? O caloteiro, ele vive assim, eu quero te pagar, mas eu não consigo. Só tentar querer fazer o bem, só quer, sabe? Muitos vão se perder com esse sentimento. Só eu quero fazer o bem, mas não faz. Então, pelos frutos os conhecereis. Não é pela falta de fruto. Esses homens têm os frutos, eles não têm frutos, eles são perdidos. Você já reparou em Gálatas, capítulo 5? Fala dos frutos do Espírito, e antes fala das obras da carne. A carne não dá frutos. Não dá para ter as duas coisas. Você não pode ter as obras da carne e ter os frutos do Espírito junto, ao mesmo tempo, simultaneamente. Se alguém disser diferente do que eu estou dizendo aqui, essa pessoa está enganada. E eu estou aqui sendo usado por Deus para falar a verdade, para que as pessoas tenham vida e tenham vida em abundância, vida espiritual poderosa em Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora eu peço o seu like em nosso vídeo, peço que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo, ele é importante, ele vai desmentir uma grande mentira que circula por todas as denominações religiosas, eu posso garantir isso, e que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos querer essa transformação completa que Cristo pode fazer em nós, de acordo com Hebreus, no capítulo 7, verso 25, ele pode nos transformar, ele pode nos salvar completamente. Não é quase tudo, uma boa parte, não. Completamente. Que Deus tenha misericórdia de nós, eu repito, em nome de Jesus. Amém.